Todos nós sabemos que o governo Bolsonaro é um governo completamente contrário ao trabalho. Bolsonaro é o presidente que menos trabalhou na história do nosso país. O que é bom, porque quanto mais eles trabalham, pior fica a nossa situação. Então é bom que o Bolsonaro seja de fato um preguiçoso, assim como o Eduardo Pazuello, o preguiçoso maior da República. Mas pela razão de ocupar um cargo dentro do governo, Paulo Guedes é outro preguiçoso. E hoje ele foi cobrado pelo Arthur Lira. Na verdade, o atual presidente da Câmara dos Deputados fritou o Paulo Guedes, o ministro da Economia, que sempre que tem uma oportunidade ele é fritado. Eu não sei mais como que ele aguenta, como ele ainda está vivo, porque ele foi tão fritado que ele virou uma milanesa e bastante oleosa e gordurosa por sinal. Mas o que aconteceu eu vou ler tudo para vocês. Antes eu peço o seu like, deixa aquela força para o canal. 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo. O Arthur Lira, ele aprovou a autonomia do Banco Central. E depois da autonomia do Banco Central ter sido aprovada, começou novamente uma discussão a respeito do Corona Voucher, o auxílio emergencial. Os dados mostravam que 36% da população brasileira dependia primariamente do auxílio emergencial como sua fonte de renda. E quando o auxílio emergencial acabou no final do ano passado, em 31 de dezembro, a quantidade de miseráveis no país aumentou demais. Nós temos mais miseráveis hoje do que nós tínhamos há 10 anos. O impacto do fim do auxílio emergencial foi um impacto gigantesco, porque a pandemia voltou a ficar mais forte, nós não temos perspectivas de redução da velocidade da pandemia, de retomada econômica, e sem o auxílio emergencial o país não consegue sobreviver. O caos social, a crueldade social feita pelo governo Bolsonaro com as pessoas mais pobres é muito grande. Bolsonaro quer o auxílio emergencial porque a aprovação dele deriva desse auxílio, mas Paulo Guedes não quer. Porque com o auxílio emergencial o país se endivida, com o país se endividando, o capitalismo financeiro fica desagradado, porque o que eles querem é sempre que o país tenha menos dívidas, mesmo que essas dívidas sejam necessárias para sustentar uma situação que nós estamos vivendo hoje. O problema é que sem o auxílio emergencial houve uma queda no varejo, um torno aí de 7 a 8% da atividade comercial do varejo, o que é claro péssimo para alguns estabelecimentos comerciais, para alguns grandes comerciantes que mesmo estando financiarizados também precisam dos seus negócios. Então há uma pressão grande para que o auxílio emergencial seja novamente aprovado. O presidente, ou prorrogado, o presidente Bolsonaro disse que o auxílio emergencial não pode ser para sempre. Ninguém quer que o auxílio seja para sempre. O que nós queremos é que haja um plano de renda mínima, renda básica, como é falado pelo Eduardo Suplicy, porque já que nós trabalhamos a todo momento, nesse momento eu estou trabalhando, você que está me vendo também está trabalhando, porque você passa informações para o Google, para o YouTube, então como todos nós estamos trabalhando, é importante que haja uma renda básica, uma renda mínima para todos nós. E o Paulo Guedes disse que isso só vai ser discutido depois do carnaval. Mas o Arthur Lira já veio com 2 pés no peito do Paulo Guedes e começou a pressionar o ministro da Saúde. Lira pede que Guedes, saúde não, da economia, Lira pede que Guedes apresente solução imediata para o Corona Voucher. Aspas para o Arthur Lira. A situação está ficando crítica na população e a gente tem que encontrar uma alternativa. Sobre a possibilidade de furar o teto de gastos para a volta do benefício, Lira insistiu no mantra de que nada será feito fora do teto. Aspas, não há possibilidade de, a princípio, você fazer movimento que quebre as regras que nós mesmos criamos por legislação. E ele continuou falando sobre isso. Deixa eu abrir aqui para vocês a fala do Lira. Tudo isso ele falou para Andréa Sadi. Não tenho dúvida de que se a gente dissesse que é um imposto para pagar um auxílio, o imposto passaria no Congresso, mas não é a melhor solução. Vamos arrumar uma saída. Paulo Guedes vai nos dar uma solução que não machuque o teto de gastos. A temperatura está subindo. Estamos ouvindo os relatos dos prefeitos e governadores. E ainda tem o outro dado falando sobre o varejo, a queda que houve o recuo de 6,1% nas vendas do varejo de novembro para dezembro surpreendeu negativamente e mostrou que a segunda perna da retomada em V, aquela bobagem que o Paulo Guedes fala a todo momento, retomada em V da economia, está cambaleando. Então Paulo Guedes precisa aprovar o Corona Voucher. Mesmo que isso desagrade o capitalismo financeiro, ele precisa apresentar um plano. Nós estamos pressionando o Paulo Guedes, a sociedade está pressionando o Paulo Guedes, o próprio Congresso começou também a pressionar o Paulo Guedes e ele não vai entregar só depois do Carnaval. E até votar, até apresentar, isso vai uma demora ainda, e quanto mais Paulo Guedes demora, pior fica a solução para muitos milhões de brasileiros, porque 36% é gente pra dedéu. 36% é mais de 1/3 da população brasileira que dependia do auxílio emergencial e agora passa por uma situação
extremamente complicada. Como eu falei, Bolsonaro está em um dilema. Ele tem que aprovar o teto de gastos, ou melhor dizendo, ele tem que aprovar a retomada ou a prorrogação do auxílio emergencial para manter a sua base de eleitores, porque hoje a aprovação de Bolsonaro depende do auxílio emergencial. Quando o auxílio emergencial acabou, houve uma pressão e foi recuada o apoio a Bolsonaro, voltou para casa ali dos 30%. Bolsonaro não passa de 40% no segundo turno, pelo que estão mostrando as pesquisas, ou seja, a popularidade do Bolsonaro nesse momento é uma popularidade que está ameaçada. Ele precisa aprovar o auxílio emergencial, porque além de toda essa situação eleitoral, há também uma questão social. Mas se ele aprovar o Corona Voucher ou a prorrogação do auxílio emergencial e furar o teto de gastos, há um problema por parte do capitalismo financeiro que hoje ainda mantém o apoio a Bolsonaro. Vamos ver como ele vai lidar com essa situação. É uma situação política complicada porque ele está, de fato, entre a cruz e a espada. E Paulo Guedes, mais uma vez, está sendo fritado. Era para o Paulo Guedes já ter sido mandado embora há muito tempo, mas ele continua lá, enfim. E por que Guedes continua? Porque o mercado financeiro acredita que o Paulo Guedes é a única barreira entre Bolsonaro e medidas mais populistas para vencer a eleição a todo custo, que na cabeça do capitalismo financeiro iria desregularizar ou degringolar ainda mais o nosso país. Se você gostou, clique no botão de gostei, venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão e também me siga no Twitter, @profileooficial.